Caro leitor, você conhece alguém que vive em constante estresse financeiro? Talvez lhe tenha vindo à cabeça uma ou outra pessoa que está sempre numa enrascada por não saber como lidar com sua grana, não é mesmo? Veja se algumas das afirmações soam familiares. Eu tento poupar e investir, mas não tenho certeza se estou fazendo a coisa certa. Eu não sei aonde tudo vai a cada mês. Preciso eliminar o hábito de gastar mais do que ganho. Eu desejo eliminar o hábito de comprometer minha renda com compras parceladas. Eu gostaria de receber uma grana extra todo mês, mas não sei como. Eu tento fazer a renda durar o mês todo, mas não consigo. Gostaria de eliminar o hábito de sempre fazer empréstimos. Eu ouvia coisas desse tipo e ficava me perguntando, por que existem estratégias tão complicadas para resolverem problemas tão comuns? Estratégias complicadas não são para mim. Diante disso, era preciso encontrar soluções claras para diminuir a distância entre o que deveria ser feito e o que atualmente fazemos com nosso dinheiro. Hábitos financeiros saudáveis igual você saudável. É bem verdade que descontrole financeiro afeta nossa qualidade de vida, além de ser fonte de tensões nos relacionamentos, podendo trazer depressão, ansiedade e estresse. Ninguém merece essa vida, não é verdade? Ter uma vida financeira equilibrada não significa ter artigos de luxo, carrões na garagem, nem mansões. Vai muito além disso. Significa não ser incomodado por cobradores nem passar constrangimentos no supermercado, ter dinheiro suficiente para gastar com as necessidades e desejos, além de uma reserva de emergência que cresce a cada dia. Todos os dias, cada um de nós tem a chance de fazer um número de decisões que afetam o nosso futuro financeiro. As pequenas atitudes no passado são as responsáveis pela posição que nos encontramos hoje. Também é possível que você acredite que a construção de riqueza está ligada ao dinheiro ou posses. Acredite em mim, não é. Isso porque a construção de riqueza está ligada ao comportamento. Descrente quanto a isso? Cá entre nós, todos temos a certeza que gastar o que não temos nos tornará mais pobres, não é mesmo? Mas quando partimos para a vida real, Deus do céu, acabamos comprando por impulso. Então, por que você faz algo mesmo sabendo que aquilo irá lhe prejudicar? Bem, meu melhor palpite é que você ainda não deve entender o dinheirês, um dialeto antigo capaz de controlar a sua mente e bolso, e na maioria dos casos, cura casos de gastonice aguda. Grande parte dos brasileiros não tem uma relação saudável com o dinheiro, afinal, temos uma cultura deficitária em relação a planejamento financeiro. Você nunca aprendeu isso nas carteiras escolares. E apesar de dar um duro danado, acaba pensando e agindo errado com as finanças. O que nós queremos? Vida com qualidade. Será que é pedir demais? Como seria melhor se aquele dinheiro pago em juros de dívidas inconsequentes fosse liberado para algo que fizesse mais sentido à sua vida? Mas enquanto esse dia não chega, conseguir terminar o mês com um saldo positivo parece ser tão difícil quanto entender o rádio das equipes de Fórmula 1. Também não vou negar que, quando estamos endividados, fica muito difícil pensarmos em soluções práticas e claras para um problema comum. E para onde quer que você olhe, as soluções podem parecer contraditórias. Mas o que fazer para assumir de vez o controle total sobre a sua vida financeira? Simples, domar a sua servidão ao dinheiro adquirindo bons hábitos. Você deve eliminar os hábitos que sabotam o seu bolso e colocar os bons comportamentos no piloto automático. Você precisa de intimidade com as finanças. E é sobre isso que esse livro trata. Você aprenderá dicas e truques para aplicar no mesmo instante, que o ajudarão a pagar as suas dívidas, gastar melhor o seu dinheiro, sentir-se melhor sobre onde vai a sua grana. Meu nome é Billy Imperial, autor do livro na lista de mais vendidos na Amazon Como Investir no Tesouro Direto, e criador do blog Missão Renda Extra. Eu tive um problema grave com as dívidas quando eu tinha 23 anos. E não era por falta de dinheiro, pois, apesar da pouca idade, era concursado e tinha certa estabilidade financeira. Mas aqui vai a receita que eu usei para conseguir alcançar o total descontrole. Você pode usá-la à vontade para acabar com a sua vida. Primeiro, não olhe para a sua conta bancária, pois se você fizer, pode ser que descubra que o seu dinheiro não está onde o deixou. Segundo, veja o carro dos seus amigos e tente comprar um parecido. Detalhe, deve ser financiado. Terceiro, caso você perceba que já entrou no cheque especial, é só fazer um empréstimo. Se o problema continuar, faça um após o outro. Em seguida, repita o primeiro passo. E como se isso não bastasse, ainda estava passando por sérios problemas de saúde na família, o que impactou bastante o orçamento.
O que acabei de contar aconteceu comigo. Fiz empréstimo para pagar outro empréstimo, e quando vi o tamanho do problema, era tarde demais. Eu tinha que fazer alguma coisa para resolver isso. E foi durante uma palestra de educação financeira que eu encontrei a luz. Durante o discurso, o palestrante disse uma frase que mudou o rumo da minha vida: antes tarde, que mais tarde. Essa frase me sacudiu, pois até então, eu achava que não tinha solução para mim. E eu fui à luta. Parei de ficar pensando nos problemas e comecei a pensar nas maneiras em como resolvê-los. Devorei vários livros de educação financeira, estudei muito, busquei ajuda e inaugurei uma nova fase na minha vida. Aprendi que com o dinheiro não se brinca. Nunca é tão ruim que não possa piorar. Por isso, buscar o equilíbrio das suas finanças é inexorável. Não para ser rico, embora seja ótimo, mas para curtir as coisas boas da vida, livre de preocupações e noites mal dormidas. O meu objetivo com este livro não é fazer de você rico, mas sim ter qualidade de vida. Entenda isso como um bolo dividido em vários pedaços. Tem o pedaço da saúde, dos bons relacionamentos, da família, do lazer, das viagens, dos investimentos. E dinheiro é apenas um pedaço. E tenho certeza que, quando você aprender os bons hábitos financeiros, assim como eu aprendi, sua vida será muito melhor. Assim, este livro estará recheado de ações, algumas até um pouco inconvencionais, mas acredite, funcionam. Você irá se surpreender com algumas soluções propostas, e ao final da jornada, você se sentirá muito melhor sobre o seu futuro. Você aprenderá alguns hábitos que irão lhe ajudar a sair das dívidas, juntar dinheiro, gastar melhor e ganhar mais. Vai ser mais ou menos assim: para cada muro de concreto, uma britadeira. Para cada dor, um remédio. Para cada comportamento tóxico que você vem praticando no estilo CTRL+C, CTRL+V, um identificador de fraude. Será um antivírus financeiro contra cada mau hábito que o impede de extrair o melhor da vida. Informações importantes. Vale ressaltar que as definições aqui apresentadas não esgotam o assunto nem tampouco abrangem todos os produtos e serviços financeiros disponíveis no mercado. Eu garanto a veracidade das informações deste material, mas peço que use o seu bom senso antes de utilizar qualquer estratégia encontrada nas páginas deste livro. Para quem é este livro? Este livro foi escrito especialmente para 3 tipos de pessoas. Aquelas que querem recuperar a sua autonomia financeira mas não sabem como. 2. Aquelas que querem poupar mais e investir melhor, sem ter que passar por privações desnecessárias. 3. Aquelas que querem ter certeza se o que fazem com o dinheiro é a coisa certa. E não há nada melhor que aprender sobre algo com alguém que já fez, não é mesmo? Sendo assim, a leitura fluirá como se eu estivesse bem aí do seu lado dizendo, passo a passo, o que você deveria fazer. E para evitar qualquer mal entendimento com a evolução da leitura, cada hábito foi identificado simplesmente como HF número 1, hábito financeiro número 1, e assim por diante. Capítulo 1. Porque os bons hábitos são poderosos. Porque tudo se resume numa simples palavra: escolha. Você deve adquirir hábitos positivos para estar numa posição de comando, pois se você não decidir por algo, alguém mais o fará, e isso não me parece razoável. Ter bons hábitos financeiros quer dizer que você tomará as decisões certas de bate-pronto, para quando aparecer uma situação, a reação será como um reflexo. Isso é importante para o seu cérebro economizar energia, estar descansado e funcionando a todo vapor, como se fosse uma gordura extra a ser usada naqueles momentos que fogem totalmente da rotina e nos deixam sem reação. Quer um exemplo? Você está andando pelo shopping e resolve entrar numa livraria. Anda pelos corredores cheios de livros e escolhe um que lhe interessou. Você passa o livro no leitor e logo vem o preço, R$ 41. Agora vem a dúvida cruel: devo comprá-lo ou não? Mesmo que você não comprasse naquela hora, uma vontade louca de levar o livro para casa ficaria martelando na sua cabeça pelo simples fato de você não saber lidar com essa pequena, mas não fácil, decisão. Quem sabe, você não sairia da loja para comer um lanche enquanto ganha mais tempo com o seu dilema. E nessa jornada já se passaram 2 horas de indecisão, batendo pernas no shopping, só porque não consegue desistir da compra. E justamente nesse momento que podemos ver o poder do hábito. Se existisse um manual para as boas decisões, ele diria: se você não estiver diante de um sim óbvio, então é um não indiscutível. É por isso que, diante de qualquer situação, crie o hábito de perguntar a si mesmo: isso é um sim óbvio? Se não for, deixe para lá. Diante disso,
Por que será que essa indecisão sempre acontece na hora da compra? Saiba de uma coisa, as pessoas compram por razões emocionais, mas precisam apoiar a decisão pela lógica. Agora fica fácil perceber por que é tão difícil tomar boas decisões financeiras. Suas emoções estão sempre em conflito com a razão. Você quer aquele produto, sabe que agora não é o melhor momento para comprá-lo, mas mesmo assim, você compra. Essas posturas nos levam à seguinte conclusão: sabendo quais atitudes tomar em relação ao dinheiro, será muito mais fácil tomar a decisão correta. E se essas posturas corretas tornarem-se hábitos, os efeitos positivos serão potencializados. Como vai ser afinal? Eu dividi este livro em 3 assuntos fundamentais, cada um oferecendo bons hábitos financeiros que tratarão dos seguintes aspectos: as boas práticas para pagar e controlar as dívidas. Hábitos que o farão gastar melhor e poupar com consistência. Hábitos que o farão investir com sabedoria. Especialistas dizem que para que uma pessoa incorpore um hábito são necessários 30 dias. Então, como é que você vai trabalhar para aprender todos os 40 hábitos? Minha dica é: leia o livro até o final. Isso fará você entender o assunto como um todo. Após isso, veja onde você precisa melhorar e foque num único hábito por vez. Isso tem um poder tremendo. Tenho certeza que será fácil, e o resultado aparecerá na sua vida de forma exponencial. Você curará o seu corpo, mente e alma, não apenas o seu bolso. Você vai crescer, mudar e se transformar. E como eu sei disso? Porque já aconteceu comigo, mesmo não podendo afirmar que já domino todos os 40 hábitos aqui propostos. Mas não me julgue mal, é que eu tenho mais facilidade de incorporar uns hábitos que outros, assim como você. Por exemplo, não gosto de acordar cedo. Isso é difícil demais para mim. Mas pode ser que levantar junto com as galinhas não seja o seu problema. O importante é tentar melhorar, dia após dia, atacando uma área da vida em que você acredita ser mais deficiente, pois cada bom hábito estabelecido é um passo na direção certa. E vamos adiante. Capítulo 2. Uma forma eficaz de enriquecer é parar de empobrecer. Marcos Silvestre. Todos nós temos dívidas, mas quando elas dominam, adeus qualidade de vida. Muita gente não entende que, quando são levadas pelo embalo do consumismo para comprarem algo com o dinheiro que não têm, acabam caindo numa armadilha difícil de sair. E não há outro resultado para o consumo inconsequente: dívidas descontroladas. O fato é que, se os seus gastos não forem baseados num bom planejamento financeiro, o que acontecerá será mais dívidas emergenciais e improvisadas. Assim, não existirá maneira de usar todo o potencial lucrativo do seu dinheiro para custear alguns seguros protetores, investimentos para uma melhor qualidade de vida futura ou até mesmo com doações para sua família. Pronto, o caos financeiro já está instalado. Pode ser que você não possua dívidas descontroladas e queira passar para o próximo capítulo. Fico feliz por você. Mas mesmo assim eu sugiro a sua leitura. Sempre há o que aprender e a melhorar, não é mesmo? Até mesmo para que você confirme o fato de que o seu débito presente não seja algo preocupante. Serão dadas algumas técnicas e ferramentas para você liberar o dinheiro que seria pago com juros e multas, e redirecioná-lo para algo que faça mais sentido para os seus anseios. O que você precisa, num momento como esse, é de conhecimento, ação e força de vontade. E se fosse para eu escolher qual desses é o mais importante, eu diria ação. Pois você pode ter toda a base de conhecimento necessário para assumir dívidas mais prudentes, mas se não levantar da cadeira e partir para o mundo real, não haverá mudanças. Mas a boa notícia é que é possível sair do fundo do poço e nunca mais voltar para lá. Fácil? Nem tanto. Então, como é possível? De grão em grão, olha que interessante. Se uma torneira pingando é capaz de encher um tanque, pequenos problemas, por menores que sejam, ao final podem se tornar um tanque cheio de problemas. Por isso a importância de atacarmos os problemas, um a um. As pessoas pensam que possuem um alto nível de consciência sobre uma determinada situação. Para falar a verdade, elas estão erradas. Ter consciência significa compreender aspectos e conhecer algo na sua totalidade. Como você vê, não há um mínimo espaço para achismos. Nós sempre falamos que temos consciência sobre nossas finanças. Consciência do nosso casamento. Consciência sobre outras culturas. Mas não temos. Diga-me, quanto você gastou com o supermercado no mês passado? Você poderia responder: acho que gastei uns R$ 800. Você pode ter sido exato na sua resposta, no entanto você não foi preciso. Deixe-me explicar melhor.
Na ciência, há uma diferença entre um resultado ser preciso e exato. Se eu perguntar qual a sua idade e você me responder 30 anos, sua resposta estará exata, mas não precisa. Uma resposta mais minuciosa seria 30 anos, 3 meses e 2 dias. Voltando ao assunto sobre o quanto você gastou nas compras mensais, sua resposta estava exata, mas não precisa. Você acha que gastou R$ 800, mas esse valor pode ser um pouco maior ou menor. Na verdade, costuma ser muito maior. Então, não se engane, você precisa ter consciência do montante preciso da sua dívida para planejar um modo de sair dela. Você tem que perceber o peso dessa mochila das dívidas nas suas costas. Você não pode melhorar se não souber qual o seu quadro financeiro. É como disse o apóstolo João: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Calcule o valor preciso da sua dívida. Faça esse cálculo agora. Passe a limpo o saldo total das suas dívidas. Talvez você não tenha feito isso ainda por estar com medo de descobrir a verdade, mas lembre-se, antes tarde que mais tarde. Para início de conversa, é bom destacar que só existem dois tipos de dívidas boas: as que já pagamos e as que nunca faremos. Fato. Brincadeiras à parte, vamos começar com João, um senhor que decidiu iniciar um serviço de transporte de pequenas cargas. Mas tem um problema: ele precisa trocar o seu automóvel de passeio por um mais adequado, mas não tem dinheiro suficiente para pagar pela diferença. Quem tem não é mesmo? O caminho seria lançar mão de um financiamento. Mas há um detalhe nesse caso. João fez uma dívida sustentável, uma vez que quem paga a conta é o lucro dos transportes contratados pelos seus clientes. Esse é o caso típico da boa dívida. Em contrapartida, sob o ponto de vista estritamente financeiro, quando você financia um carro para passeio, abre-se uma sangria no seu orçamento. Essa é a dívida ruim. Resumindo, dívida boa é aquela que faz aumentar o seu patrimônio de forma sustentável, e dívida ruim é que faz o seu patrimônio diminuir. Dito isso, vamos dividir as dívidas em 3 grupos: 1 dívidas que você deve reduzir, 2 dívidas que você deve eliminar, 3 dívidas que você fica despreocupado em ter. Atologia 1 reduzir. Existem as dívidas chamadas inevitáveis. São aquelas que acontecem todos os meses, mas que você pode se esforçar para tentar diminuir. São elas: água, luz, telefone, mensalidades diversas, despesas bancárias, estacionamento, táxi, supermercado, academia, etc. 2 eliminar. As vilãs do seu orçamento são as dívidas que incorrem juros altos, como o limite do cheque especial. Note que o nome é muito bonito e faz você se sentir importante: cartão de crédito e financiamentos. Não espere nem um segundo para acabar com essas dívidas, pois elas aumentam numa proporção descomunal. Para você ter uma ideia, se você tiver R$ 3.000 no rotativo do cartão de crédito, ou seja, pagar o valor mínimo, em menos de 6 meses sua dívida dobra. Quem me dera acontecesse isso com a poupança. A coisa mais certa a se fazer é trocar esse tipo de dívida por uma mais apropriada, ou seja, tomar crédito a juros menores para pagar dívidas de juros maiores. 3 dívidas que você fica despreocupado em ter. Atologia não que esteja tudo numa boa, mas certas dívidas, por mais que doam no orçamento, ficamos confiantes em pagar: empréstimo para pagar faculdade, mensalidade de um curso, uma viagem planejada, investimentos que fazem crescer o seu patrimônio, presentear pessoas muito queridas. São aquelas que, de alguma forma, o valor vai muito além do dinheiro. Nota: assuma o comando da sua vida financeira e não espere que, por algum tipo de mágica, as despesas evaporem como água na calçada. Sei que quando as coisas estão apertadas, fica muito difícil tomar decisões eficazes. Sempre tem um celular mais moderno para comprar, oportunidades para aproveitar e várias ideias na cabeça para colocar em ação. Por outro lado, existem dívidas com juros correndo para pagar. Nesse momento, não se faça de vítima. Pense e haja como um caçador, não como caça. Tente negociar sua taxa de juros. Primeiro você deve entender um pouco sobre taxa de juros. É automático ligarmos os juros ao valor que pagamos a mais ao realizarmos um pagamento atrasado. Parece que a palavra juros virou sinônimo de punição. O mínimo, ou tudo, que você precisa saber é que os seres humanos são divididos em 2 grupos: os pagadores de juros e os recebedores de juros. E que todos os juros são compostos. Você não precisa ser formado em economia nem ler um livro de 400 páginas para chegar a tal constatação. Mas onde ficam os juros simples? Calma, eu não me esqueci deles.
Para dizer a verdade, quem se esqueceu deles foram as instituições financeiras, que adotam os juros compostos por serem mais lucrativos. Ah! Juros simples caem no vestibular e em concursos também. De volta ao tema. Quando o assunto é dívida, os juros são os seus maiores inimigos. E nessa hora, faça o que tiver que ser feito para tentar diminuí-los. Aqui vão alguns modos de fazer isso. 1. Pechinche taxas menores como gerente do banco. 2. Faça portabilidade de empréstimo para outra instituição que cobra juros menores. Somente para empréstimos consignados. Funciona assim: o cliente de banco A procura o banco B e solicita o pagamento do seu saldo devedor através de um boleto de quitação. O resultado disso é a contratação de um novo empréstimo a taxas mais baratas. 3. Pague a sua dívida com um novo empréstimo, desde que as novas taxas forem menores. Comparando as taxas de juros cobradas pelos bancos. Quando vamos às compras, fazemos diversas pesquisas até encontrarmos o menor preço. Use essa mesma prática antes de contratar qualquer tipo de crédito. Mas como descobrir quais instituições financeiras estão cobrando as menores taxas? O Banco Central possui uma ferramenta fabulosa para você comparar os juros cobrados pelos bancos nas diversas modalidades de créditos. Você pode acessar clicando aqui. Qualquer cidadão que pretende fazer um empréstimo deve consultar essa página. Faça você mesmo a prova dos 9. Veja, por exemplo, que se você for realizar um empréstimo para adquirir um veículo, as taxas variam de 14,37% a menor taxa, a 71,57% a maior taxa. Pasmem! São 57,20% de diferença. Quem, em sã consciência, contrairia um empréstimo a 71,57% a quando o mesmo poderia ser feito por 14,37% a? Infelizmente, muita gente. Qual dívida pagar primeiro? Agora vem a campeã das perguntas. Dentre todas as dívidas, qual delas devo pagar primeiro? Uma resposta mais direta seria: aquela que possui maior juros. Existe também uma outra abordagem para a questão, a que eu chamo abordagem mestre dos magos do Caverna do Dragão. Ele poderia muito bem dizer: a resposta para pagar suas dívidas está dentro de você. Você pode usar o método avalanche e o bola de neve. Como? Não entendeu nada, não é mesmo? Vamos traduzir o que o nosso mestre nos disse. Método avalanche. Comece listando todas as suas dívidas pela ordem dos juros, do maior para o menor, sem se importar com o valor. Após isso, concentre suas energias para pagar a de maior juros. Assim que quitar a primeira da sua lista, passe para a segunda, repita esse processo até que tenha quitado todas as dívidas. Como a finalidade é diminuir a velocidade de crescimento da dívida, faz mais sentido pagar aquela cujo crescimento é mais rápido.